Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no canal. E hoje nós estamos com uma pessoa assim para lá de especial. É a Clara, minha sócia aqui no consultório, no Psicuidar. Ela atende aqui, né? A gente se reveza nos horários. E também ela trabalha no hospital. E é sobre esse trabalho do hospital que a gente vai conversar com a Clara. Clara, o que você faz lá no hospital? Conta para nós. Bom, no hospital eu trabalho na equipe de cirurgia bariátrica. Atendo pacientes tanto no pré-operatório quanto pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante que é a obesidade. Dia 11 de outubro é considerado o Dia Mundial da Obesidade e o Dia Nacional do Combate à Obesidade. Porém, nós conversamos, né, que o assunto ele é tão importante que a gente não deve esperar outubro para falar sobre isso. Então, nós vamos estar sempre conversando sobre esse assunto, né? Sempre que a Clara tiver disponibilidade, tiver algo novo para nos contar, tá convidada a vir aqui, tá, Clara? A gente marca esse nosso bate-papo. Primeiramente, precisamos entender um pouquinho mais sobre a obesidade. A obesidade, ela é uma doença crônica que atinge grande parte da população mundial, não é só aqui no Brasil, né? Países do mundo inteiro sofrem com a obesidade. Eu vou estar falando um pouquinho sobre os principais 4 fatores que podem levar à obesidade. O primeiro é a questão da alimentação inadequada, né? O segundo aspecto, ele pode estar associado com o sedentarismo. A nossa população é muito sedentária e a gente tem que ter essa consciência para estar melhorando nessa questão do sedentarismo. O terceiro fator é o fator genético. Nós vemos que grande parte dos nossos candidatos obesos, eles vêm de uma família obesa. Então, o fator genético também é um agravante. E um quarto fator aí que a gente pode citar é a questão de transtornos e compulsões alimentares. Isso a gente pode citar a ansiedade, que é o mais presente na vida da população. A gente pode citar também depressão e transtornos mais específicos alimentares mesmo. Certo. No final do vídeo, a Clara vai passar para a gente umas dicas de como melhorar a qualidade de vida. O ideal é a prevenção, né, Clara? Sim. Tanto que no nosso programa a gente recebe, né, pacientes com IMC elevado. O IMC é o índice de massa corpórea, que é calculado nas consultas com a nutricionista. Então, alguns pacientes, eles apresentam um resultado muito bom nessa fase pré-operatória. E muitos deles já conseguem atingir o peso adequado, sem a cirurgia. A ideia do programa é saúde, né? É um programa do SUS e o SUS visa essa saúde da população. Sim. Então, a partir do momento que ele consegue atingir o IMC adequado, não é necessário que ele faça cirurgia. Mas uma coisa muito importante, ele precisa se manter com esse peso. E isso é muito difícil. A gente ouve falar muito sobre o efeito sanfona daquele paciente que engorda, emagrece. Então, para que não haja mais esse efeito sanfona, é necessário que o paciente se mantenha. E isso é difícil. O paciente que atinge já um IMC adequado, que não necessariamente precise fazer a cirurgia bariátrica, ele precisa retornar aos atendimentos com equipe multi no seu município.
ele não vai ser mais um candidato à cirurgia bariátrica, ele sai do nosso programa, mas ele precisa ser assistido e acompanhado pela equipe multidisciplinar do município dele. Porque esse programa a gente atende o Vale do Paraíba inteiro, não é só os pacientes de São José dos Campos. Nós temos candidatos de todo o Vale. Então, se esse paciente atinge o IMC adequado, ele retorna para o município dele com acompanhamento para não ter aí esse reganho de peso. Né? O nosso foco é que ele não volte ao peso de quando ele começou no programa. Exatamente. E sozinho é muito difícil conseguir. Com certeza. E a gente precisa também desmistificar a cirurgia bariátrica. Porque muitas pessoas têm em mente que a cirurgia bariátrica é a solução de todos os problemas. Não é. Ele vai ter uma condição de vida, né? uma saúde melhor, porque a obesidade leva a outras doenças, como diabetes, pressão alta. Então, a cirurgia bariátrica ela vai estar, sim, auxiliando nessas outras doenças que a obesidade leva. Mas não é a solução de todos os problemas. Se você tem algum problema emocional, algum problema com outras questões financeiras, a cirurgia bariátrica não vai estar solucionando essa parte da sua vida. Então é importante que continue o acompanhamento, até porque no pós-operatório alguns pacientes têm a distorção de imagem. E se algumas pessoas que fizeram a bariátrica, a pessoa ela muda muito, ela fica muito diferente. Então ela olha pro espelho, ela não se reconhece muitas vezes. Sim, isso é comum. É comum também, tanto antes da cirurgia, o paciente que está obeso, ele não se enxergar obeso. É onde pode estar se agravando as outras doenças. Eu tenho pacientes que me falam, não, Clara, eu não me sinto, eu me olho no espelho e me sinto bem, eu não percebo que eu estou obeso. Essa fala também é comum, mas, lógico, o grande índice das pessoas obesas estão com a autoestima bem prejudicada. E a cirurgia bariátrica, ela pode tanto resgatar essa condição de autoestima, como também o paciente que ele é muito obeso, ele vai emagrecer, ele vai ter um excesso de pele. Sim. E no caso de crianças, tá? Também é um ponto que eu acho importante a gente falar, porque a criança, ela não vai estar nesse programa de bariátrica, né? Sim. Isso é só para adultos, né? É acima de 18 anos. Mas a criança, quando os pais percebem que a criança está acima do peso, o pediatra muitas vezes ele faz um alerta, olha, está acima do peso, precisa ver isso, né? Você atende crianças nessa situação? Sim, eu atendo crianças nessa situação de obesidade. Normalmente a gente percebe que a criança obesa, tirando o fator genético, está muito associada com a ansiedade. Eu faço esse atendimento, mas não no ambulatório, né, do hospital que eu trabalho. Eu faço atendimento no consultório. Então, é importante que os pais percebam se essa criança está tendo sintomas ansiosos, se na hora de se alimentar, ela se alimenta muito rápido, se fala que está com fome durante o dia inteiro. Então, é importante que os pais observem para que essa criança consiga tratar essa questão da obesidade ainda na infância e que não leve isso adiante. Sim, acho que a prevenção é o melhor caminho. Com certeza. Né? E, inclusive, com a pandemia, eu também atendo crianças e eu percebo que com a pandemia o número de crianças ansiosas aumentou muito. Que a Clara vai passar para a gente as dicas
de como ter uma vida mais saudável, né? O que é necessário fazer, não só em caso de obesidade, mas também em situações em que você está naquela efeito sanfona, engorda um pouquinho, fica um pouco acima do peso, daí quer voltar ao normal. E para crianças também, né, Clara? Essas dicas servem para crianças. Sim, essas dicas vão estar te auxiliando aí para quem já está na obesidade e para prevenção também. Ai, que ótimo. O principal é a mudança de hábito. Mudança de hábito não é fácil. A repetição leva a essa mudança, então a gente precisa mudar nossos pensamentos, ter hábitos saudáveis, e essas vão ser as dicas desses hábitos saudáveis que aos poucos a gente consegue modificar, e desde que ele entre na nossa rotina, aos poucos vai se tornando um hábito, e aí tudo que vira hábito não é mais difícil de estar seguindo, e essa que é a intenção. Então, na verdade, é uma substituição de hábitos, né? Aqueles hábitos ruins, vamos dizer assim, que atrapalha a questão do peso, a gente vai substituir por esses hábitos bons que você vai falar agora. Exatamente. Okay. Bom, o primeiro deles, a gente pode estar usando uma reflexão. A gente precisa refletir, perceber o que a gente tem comido, o que a gente tem feito, porque muitas vezes, Patrícia, na correria do dia a dia, a gente opta pelo que está mais fácil, pelo que é mais prático, e não, a gente não pode ter isso como solução. Eu estou na correria do dia a dia, vou passar numa padaria, vou comer o que tiver. Não, se organize. Eu criei esse hábito, eu tô um pouquinho acima do meu peso também, mas eu já modifiquei muitos hábitos. Hoje em dia, antes de eu ir dormir, eu vou para a cozinha, eu preparo meu lanchinho, já deixo na geladeira. No dia seguinte eu acordo, vou na geladeira, pego minha bolsinha e levo para o trabalho. Então isso eu já consegui modificar. E antes não, antes eu ia comer o que tinha na padaria mais próxima, ou na lanchonete do hospital, né? Porque eu também trabalho no hospital. Então hoje em dia eu aprendi que a mudança essa mudança de hábito é essencial. Sim. Então reflita sobre o que você tem feito, sobre o que você incluiu na sua rotina que não é saudável, e tente mudar. A outra dica é o registro do que você está comendo, do que você se alimentou. Como eu falei sobre a rotina do dia a dia, a correria, muitas das vezes a gente nem percebe o que a gente está comendo. E esse registro, eu falo muito para os meus pacientes terem um grupo com você mesmo no WhatsApp. Porque a gente está sempre no WhatsApp. Então, pede para a pessoa mais próxima adicionar você num grupo, e essa pessoa pode sair desse grupo e fica só você. E você consegue criar como se fosse um bloco de anotações, né? No celular tem essa função, mas a gente fica tanto no WhatsApp que acha que o WhatsApp acaba se tornando uma ferramenta aí mais de fácil acesso. Olha que legal. Deixa eu só explicar de novo, que eu fiz isso uma vez, eu tenho eu mesma, coloquei o nome do grupo, eu mesma, que é o seguinte, eu criei um grupo, tá? Combinei com uma amiga minha, tô pondo você no grupo, porque não tem como criar um grupo só de uma pessoa. Então aí ficou eu e minha amiga. Aí eu tirei ela do grupo, então eu tenho eu mesma. Sim, e aí ajuda muito. E aí eu mando pra mim, eu mando assim, boletos de contas que eu paguei, enfim, eu mando assim coisas, mensagens que eu acho importante pra mim, né? Então aí nesse caso, olha, eu não usava pra isso, agora eu vou começar a usar então. Registra o que você comeu, porque é uma forma de você olhar para esses registros depois e ter uma noção se você está se alimentando adequadamente ou não.
Uma outra dica são substituições. O que seria essa substituição? É você tentar reduzir, vamos falar o termo reduzir, porque eliminar eu sei que é muito difícil, mas reduzir o consumo de alimentos industrializados. Como, por exemplo, o hambúrguer que a gente compra no mercado. Ele é totalmente industrializado, sendo que a gente pode comprar uma carne, tá preparando ali os hambúrgueres. Então, isso já é uma forma de você substituir um alimento industrializado por um alimento que vai ter uma fonte de nutrientes maior. E aumentar o consumo de frutas. Eu falo o exemplo próprio, porque eu não consumia frutas. Não era nem porque eu não gostava, era hábito mesmo, eu não consumia. O meu lanche da manhã, o lanche da tarde, o que era? Era bolacha recheada, né? Eu amava uma passatempo, uma bolacha Oreo. E isso não são hábitos saudáveis. Então eu aprendi a substituir as bolachinhas, né, por frutas. Então é uma forma também. O consumo de ovos também, tem gente que não tem hábito de consumir ovos e é uma fonte ótima aí de proteína. Sim. Pode incluir nos lanches, né? Não vou entrar em mérito de dieta, porque isso você pode consultar uma nutricionista. Mas essas mudanças, essas substituições são extremamente importantes. Uma outra dica é você estar compartilhando experiências. Existem muitos grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, de pessoas que estão querendo perder peso, né, ou ter uma vida com um hábito mais saudável, que você pode estar trocando experiências. Aí eles trocam receitinhas, trocam informações, e isso acaba te ajudando, te auxiliando aí e motivando também. Outra dica que é fundamental é a atividade física. E isso aí acho que pra mim vai ser o mais difícil. Vai ser. Mas, igual a gente fala sobre atividade física, normalmente as pessoas já imaginam, eu vou ter que me inscrever numa academia, eu não tenho tempo para isso, a academia é longe da minha casa. Não, gente, se dedique no começo, nem que seja 20 minutinhos, para você fazer uma atividade na sala da sua casa. Né? Você não precisa se dispor de ir para uma academia. Não, faça uma atividade ali. Atividade aeróbica é muito boa para eliminar, né, calorias. Pular uma corda, né? Exatamente, vai pro quintal, pula uma corda. Eu moro em apartamento. De apartamento pequeno, não dá pra pular. Mas eu consigo ligar ali no YouTube, colocar uma atividade aeróbica, dança também, é muito importante. E é gostoso também, né? Sim, e além de estar te auxiliando aí na redução do peso, vai te ajudar na parte mental também. Com certeza. Ajuda a ansiedade, a controlar a ansiedade, ajuda na depressão. Bom, e outra dica aí fundamental, Patrícia, para a gente conquistar essa mudança de hábitos saudáveis é psicoterapia. Sim, com certeza. Inclusive, eu tenho clientes que não especificamente a gente está trabalhando sobre a obesidade, mas sim a ansiedade. Sim. E uma coisa que eu tenho feito, que eu tenho conversado muito, é em relação à meditação. É um bom aliado. Né? Porque através da meditação, você aprende a controlar a sua mente. Se você começa a controlar a sua mente, que também é um hábito, também é uma aprendizagem, você vai conseguir controlar a compulsão alimentar. Com certeza. Né? Aquela vontade de comer aquele doce. Nossa, eu tenho que comer um doce, eu tenho que comer um doce. Mas você já vem praticando a meditação. Então, fica mais fácil ou menos difícil, né? Controlar essa vontade, essa compulsão. Até porque a gente tem que saber diferenciar
o que é a fome fisiológica e o que é essa fome de compulsão, de vontades. Porque a fome fisiológica é aquela fome que você sente a necessidade do alimento. E essa fome emocional, né, que a gente pode estar falando, é essa fome que você tem vontade de comer um item específico, um chocolate, um bolo, um salgado. Sim. Então, a psicoterapia vai te ajudar aí nessa questão e vai te ajudar também a conquistar essas mudanças de hábitos, como já falei aqui. Não é fácil, mas não é impossível. Você consegue sim ter uma rotina mais saudável, essa mudança de hábito, mas você precisa estar bem com a sua mente. Nossa, que legal, Clara. Eu gostei muito da nossa conversa. Eu te agradeço por você ter vindo aqui, dedicar esse tempinho aqui com a gente, né, no nosso canal. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar falando um pouquinho aí sobre o meu trabalho, sobre a obesidade. Agradeço muito por poder compartilhar um pouquinho. E tinha que ser a Clara, né? A primeira psicóloga a ser entrevistada nesse canal. Bom, que isso possa estar auxiliando aí todos vocês, né, que estão assistindo o vídeo da Patrícia, de alguma forma. Com certeza, vai ajudar muita gente sim, tenho certeza. Obrigada.